As notícias repercutidas com o nosso time. Hoje eu, Alan Gani e a participação hoje de Alex André. Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. O Boletim Focus mostra que a expectativa de inflação para 2022 volta a cair e do PIB mantém alta. E ainda a repercussão das eleições este ano. Aliás, a gente vai falar exatamente o que todo mundo está querendo saber. E as pesquisas? Pois é, a gente vai conversar daqui a pouco com o Flávio Ferrari, ele que é professor de pesquisa de mídia e cenários futuros da ESPM. Ele vai conversar com a gente ao vivo e vai explicar se os institutos erraram ou não. Tiveram algum viés? Apoiaram? A gente quer saber exatamente a opinião de quem não está ligado aos institutos, mas para que ele possa explicar para a gente como que funciona e o que errou então, se errou, o que errou. A gente vai conversar daqui a pouco com o Flávio, que ele vai explicar para a gente então ao vivo. É fogo no parquinho, porque senão não é BMC Market. A gente começa então com o Boletim Focus, porque quando a gente entrar em eleição a gente não sai mais. Então vamos começar com o Boletim Focus, porque nessa semana, né, a tendência de reduzir a expectativa de inflação para 2022 e 2023 e também de elevar a projeção para o crescimento do produto interno bruto para este ano. A expectativa para o IPCA deste ano passou de 5,88% há uma semana para 5,74%. Já a projeção de alta do PIB subiu de 2,67% para 2,70% nesse ano e também foi elevada, de 0,50% para 0,53% em 2023. Foi a 14ª semana consecutiva de queda na projeção para o IPCA. A estimativa para o dólar também está estável há 10 semanas, com cotação prevista em R$ 5,20 por $1, tanto para 22 como para 23, e para 2024 está mantida em R$ 5,10. Bom, vamos direto então chamar a nossa equipe para esse programa de hoje. Alan Gani, Alex André já ao vivo aqui. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, meu querido Alex. Hoje... Boa tarde, Gani. Hoje você, Alex, é o Cabral. Você é o Cabral. Meu Deus. Então gosto muito do Cabral. Já começa a fazer barulho. Cabral. Tá parecendo ele aqui. Deixa eu subir aqui. Gosto muito. Opa, aqui tá caindo. Você tá caindo? Não, agora tá certo. Vamos lá. Mas Vamos pra polêmica já, Daniel. Eu gosto muito do Cabral, mas o Alex é um grande jogador também. Boa, vamos lá. Não, é um elenco. Aqui é um elenco. Não, é um elenco. Aqui é um elenco. Não, tem que ter elenco. Eu chamei aqui o Alex justamente para falar sobre isso hoje. Hoje o Cabral não pode participar, mas amanhã o Cabral tá de volta aqui no programa. O Guilherme Fairbanks já colocou aqui, Alex Cabral. E o Thiago Bresolim falou, Alex, começa a tossir. Aí você já vai ser o Cabral. Maravilhoso, vocês são fogo, viu? Gente, ó, vamos começar pela parte econômica da coisa, porque quando a gente entrar em eleição, a gente não sai mais. Então... Ele já está se preparando. Não, mas hoje... A escola João Kleber de audiência. Que funciona, hein? Que o Daniel segura bem a audiência. Funciona. Não, mas, gente, olha, não sei vocês, mas eu tô cansado. Porque ontem foi cruel. Não por nada, mas gente, cobrir eleição é cansativo. Mas, ô Morales, eu falei ontem isso no ar, né? O pessoal muitas vezes fala, poxa, que legal trabalhar em televisão e não sei o quê. Só que assim, ó, a guerra da Rússia e Ucrânia estourou no carnaval. Eu vim aqui todos os dias dar comentário, ontem, domingo. Verdade. Não tem essa não, é meio vocação, tem que gostar mesmo, porque senão, meu amigo... Exatamente. Pessoal do vídeo, então, né? Pessoal esses caras, então, putz, esses caras, o valor que eu dou pra eles a Juliana até colocou, o Daniel quase ficou sem voz, fiquei mesmo. Mas você segurou muito bem, fez um excelente trabalho ontem, Morales. Obrigado. E ontem, e é engraçado que quando você sai cansado, né, você vai pra casa, você fala, agora eu vou descansar e vou dormir. Nada. Aí tem um grupo de WhatsApp da família. Não tem isso, eu evito. Eu fui assistir Globo News, depois eu assisti CNN,
depois Band News, fui passar um pouquinho de cada aí. Pra Você saber... concluiu que a BMC é melhor. Não, claro que é melhor, lógico. Mas também eu fui saber o que cada um pensava com relação às pesquisas e foi muito legal que as 3 emissoras que eu assisti falaram a mesma coisa. Lógico. É um consórcio. Claro! Claro! Mas você É o pergunta consórcio! É o consórcio! O que você acha que eles falaram? É o consórcio? Não, eu não sei o que eles falaram, mas que eles falaram a mesma coisa, não tenho a menor dúvida. Porque, invariavelmente, a opinião da Folha, do Estadão, da Globo, da CNN apontam numa direção só. Por isso que o pessoal assiste a BMC, porque a gente traz uma coisa diferente. Não, eu quis saber o que eles iam falar, e eles falaram que os institutos erraram e erraram feio. Mas isso é óbvio. Não, então, mas eles falaram. A questão é o porquê. Então. Porque o erro tá na nossa cara, é fato. Então, mas a questão é por que erram tanto, e aí eu já vou. Não, senão a gente não vai entrar na economia, vai pra economia. Eu ia fazer a provocação. Gente, o pessoal fica brigando por causa das emissoras. Segura aí, pessoal. Segura aí. Mais não fiquem brigando por emissoras, gente. A gente precisa ter as emissoras. Não interessa se uma é contra ou a favor. Exato. É importante, gente. Quando a gente elimina um veículo de comunicação, aí é ditatorial, aí não é legal. Então a gente precisa ter esses veículos e assistir todos. A gente tem que ver todos, porque é aí que você forma a sua opinião. Por que aquele veículo fala isso? Por que aquele veículo fala aquilo outro? Isso é importante. Vamos lá, gente. Vamos falar então de Boletim Focus. Quero saber a opinião de vocês com relação ao resultado divulgado hoje. Repete os números, por favor. Repita os números. O cara nem viu, o cara tá tão focado na eleição, mas vamos lá. Vai lá. A expectativa do IPCA esse ano passou de 5,88 agora para 5,74. PIB subiu de 2,67 para 2,70 nesse ano e também foi elevado de 0,50 para 0,53 em 23. Foi a 14ª semana consecutiva de queda. E para o dólar, estável já há 10 semanas, aí 5,20 por $1, tanto para 22 quanto para 23, e para 24 também está mantido 5,10. 5,20 não quer dizer nada, mero chute, eu sei como é que é feito previsão de câmbio, já trabalhei com isso, é igual salsicha. Se você olhar como é que é feito, você nunca mais come, isso né? Daí, a mesma coisa. Sabe o que é, né? O quê? Instituto de Pesquisa. Isso é Instituto de Pesquisa. É pior que Instituto de Pesquisa, a previsão de câmbio. Não quer dizer absolutamente nada. Então 5,20, 6, 5, não quer dizer nada. Nem olhe para isso que não serve para nada. Agora, os outros, inflação de curto prazo, aí o mercado prevê razoavelmente bem, né? Muito embora no início do ano era 9%, agora está no patamar de 5%. Tendência de queda, eu acho que as revisões até o final do ano devem ser para baixo. Pode ser que um IPCA em torno de 5,5%, 5,30%. E PIB para cima. Também grotescamente o mercado errou em previsão de PIB, porque tinha instituição com queda de 1,5%. Eu questionava isso aqui para muitos entrevistados que falavam, não, o Brasil vai cair. Eu falava 1,5%, mas qual motivo? Eu não estou vendo tanto alarde para isso. E agora está 2,70 o Fox. Eu acho que é perfeitamente possível o Brasil crescer mais do que 3%. Então a tendência do Fox daqui para frente, eu acho que é revisão de PIB para cima, inflação para baixo. E você, Alex? Não, sou o time Gani aqui, mas brincadeira. Eu acho que com dados, né, ou seja, são fatos que o Gani falou, não é achismo, né? O que a gente tem dados para 23 é que vai surpreender positivamente. 23 vai ser um outro ano que vai surpreender positivamente, né? O nosso ministro Guedes já deixou bem claro isso, principalmente com inflação, né, com dados econômicos, com desemprego caindo, geração de emprego, né, ou seja, atividade econômica muito forte, superávit. Então tudo isso traz uma leitura, né, que o Brasil realmente está endireitado para o ano que vem crescer. E não tem nenhum argumento negativo para o Brasil ali no curto prazo. Estamos falando de inflação que esse ano já acabou praticamente, já para o ano que vem, que os economistas já estão prevendo. Então, ou seja, ano que vem, mais um ano, os economistas estão errando em relação ao crescimento. Né? Mas estamos dizendo que vão cair? Acho que não. Né? Cair é muito, muito difícil, mas eu estou falando em errar em relação ao tamanho do crescimento. Né? O Brasil vai crescer muito mais do que está sendo previsto, como aconteceu no começo do ano, mas no começo do ano errou muito feio, né? Errou que a economia ia cair, né? Como o Gani falou, 1,5%, e agora está fechando o ano praticamente em 3%, né, de expectativa. Então, realmente, um crescimento muito grande. Né? Boa, muito bom. Gente, hoje eu estou percebendo aqui pelo chat que o pessoal não está fazendo pergunta de nada em relação... Eles estão esperando... A nossa audiência, ela é bem humorada, eles são família, mas eles gostam de uma pancadaria também. Eles gostam de um UFC dentro das 4 linhas. Total.
Então vamos falar, vai gente, vamos entrar no assunto, porque olha, Lula e Bolsonaro vão disputar o segundo turno na eleição presidencial, a rodada final será no próximo dia 30, o petista marcou 48,39% ante 43,23% de Bolsonaro, que registrou um desempenho superior ao que previam as pesquisas encerradas na véspera, comandando então uma onda de bons resultados de seus aliados nos estados. Viu reeleitos parceiros em Minas e Rio e viu seu indicado chegar ao segundo turno com o PT em São Paulo, para ficar nos 3 maiores colégios do país. No caso de Lula, fracassou aquela busca pelo voto útil que tanto se buscou. A arma utilizada pelo petista foi o discurso de que mais um mês de campanha poderia trazer riscos de violência eleitoral, quando não institucionais. Eu queria pedir para o pessoal aqui do nosso Switcher que colocasse um mapa que eu mandei do Brasil na tela, que é esse mapa aí. Eu vou mostrar para vocês, Gani e Alex. No mapa da esquerda mostra 2018, esse em verde todo aí que mostra no Brasil são os estados que Bolsonaro venceu. Vermelho são os que o Fernando Haddad venceu e o amarelo ali em cima é o que o Ciro Gomes venceu. Pulando agora para 2022, aí a gente vê um cenário um pouquinho diferente. Os estados em vermelho aí já tirando o Ciro Gomes da parada. Então são os estados que colocam aí o Lula na frente e Bolsonaro agora com menos estados em relação a 2008. Por que essa comparação aí que eu pedi para colocar na tela? Se vocês forem ver, o Nordeste em 2008, ele era praticamente todo do PT, só o Ceará ali que não não era dominado pelo circuito petista, mas em 2022 manteve praticamente, só voltando aí as raízes do PT. Mas aumentou aí o norte do país, como vocês podem ver, e no Sudeste tomou conta de Minas Gerais. Pode voltar aqui. O mais interessante dessa comparação que a gente faz agora é que muita gente fala, então quem decidiu a eleição foi o Nordeste, quando na realidade não foi. A gente pode mostrar aí que quem tomou a dianteira nessas eleições foi o Norte e parte do Sudeste. Aliás, Minas Gerais foi extremamente importante nessas eleições para o Lula. É o segundo maior colégio eleitoral, correto? Minas, São Paulo. Minas, Só perde para São Paulo. Ou seja, Bolsonaro perdeu uma boa parte dos eleitores em Minas Gerais. Por que eu trago essa informação? Porque muita gente fala, não, porque o Nordeste é que define a eleição, é o Nordeste. Não foi o Nordeste. A gente viu mais uma vez aí quem que definiu a eleição aí, no caso foi Minas Gerais. O que você está falando é que a grande mudança em relação a 2018 não ocorreu no Nordeste, sim em Minas Gerais, isso teria sido decisivo, né? Agora, me chama muito atenção, mas muito atenção mesmo o que aconteceu em Minas Gerais, no mínimo estranho. Isso que eu queria saber. Por quê? E aí, Alan, você está afirmando que é? Não, estou levantando uma hipótese. Porque eu acho absurdamente estranho o que aconteceu em Minas Gerais. O candidato que ganha no primeiro turno é um candidato de direita, que não vota no Lula. O eleitor do Novo não vota no Lula. O Senado ganha um candidato de direita apoiado pelo Bolsonaro. A maior votação de um deputado federal da história do Brasil ocorre em Minas Gerais com Nicolas, um garoto novo que ganhou com uma votação de 1,5 milhão de votos, apoiado pelo Bolsonaro. E aí, quando a gente abre a votação Lula e Bolsonaro, o Lula na frente. Então, quer dizer, o Bolsonaro emplaca. Senado, o governador ele não emplacou diretamente, mas é um eleitor que não vota no PT, e emplaca um deputado federal super bem votado e o Lula ganha. Morales, eu não estou afirmando, mas que pode ter coisa errada lá, pode. Eu estou levantando uma hipótese, fique muito bem claro. Lógico, fique muito bem claro. Porque assim, eu não consigo entender esse tipo de comportamento onde majoritariamente o Senado é de direita, ganha a direita,
Governo do Estado ganha direita, deputado federal absurdamente bem votado ganha direita, e o Lula? Tem alguma coisa errada. Bom, enfim. Você queria falar alguma coisa, Alex? Não, pode tocar, Daniel. O que é interessante, duas coisas. Ontem, o Bolsonaro falou mais tarde, ele falou depois das 11 horas da noite, e ele falou que ele achou muito estranho ter perdido em Minas, mas que ele iria focar no estado de Minas Gerais agora, nessa reta final. E também ele ia focar no Rio de Janeiro, porque ele também falou que ele caiu muito no Rio de Janeiro. Depois eu fui fazer uma pesquisa e realmente ele caiu bastante. Ele não perdeu no Rio, mas ele caiu bastante também no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ele caiu muito, foi na cidade de São Paulo, não no estado de São Paulo. O estado de São Paulo continuou bastante forte para Bolsonaro, mas ele perdeu na capital. Ele perdeu na capital paulista, ele perdeu para o Lula, mas houve aí uma mudança aí de comportamento do eleitor, tanto no caso pouco em São Paulo, mas falando de capital paulista, nós temos aí 13 milhões de habitantes só em São Paulo, só na capital, então é muita gente. Mas perdeu bastante ali, perdeu bastante no Rio de Janeiro e perdeu no estado de Minas Gerais. Houve uma mudança, talvez, de comportamento por parte do eleitor? Ponto de interrogação. Vai lá, Alex, eu falei. Não, eu estava até lendo aqui o chat quando você estava fazendo a pergunta, um ponto que me deixou até curioso, deixa eu só pegar, não foi uma pergunta, foi uma fala aqui do nosso chat aqui, deixa eu só voltar aqui, porque é interessante essa fala. A participação do pessoal é legal. É legal, estava falando aqui da parte de BH, né? Não só BH, a parte de Minas como um todo, dizendo que Minas, o voto do mineiro, né? Ou seja, ele olha mais para o nome do que do partido, né? Ou seja, ele falou, nossa, sei bem disso. Quero ver quem escreveu isso para depois eu achar aqui, mas enfim, depois eu vejo. Mas, não, enfim, é uma hipótese, o pessoal aí está falando, eu acho estranho, um sistema, assim, é uma eleição aonde filas homéricas, aonde aconteceu uma votação. Olha que absurdo, a votação ocorria enquanto a apuração ao mesmo tempo ocorria. Quer dizer, isso não é para ocorrer. O TSE teve 4 anos para se preparar. Isso não pode ocorrer. Então, assim, esse tipo de... Eu não posso afirmar, lógico que pode ser... Eu não estou afirmando, por isso que eu estou falando. Eu não estou afirmando. Agora, no Brasil, você questionar, você levantar hipótese virou crime, que é um absurdo. Se você levantar hipótese, agora é crime. Que jogo democrático é esse, pessoal? Você não pode levantar uma hipótese. É muito estranho. Eu não estou levantando uma hipótese de uma maneira leviana. Eu estou levantando uma hipótese baseada em fatos. E qual é o fato? A direita ganha no Senado, no governo e o deputado federal. Ganha de maneira esmagadora. E aí o Lula ganha do Bolsonaro. É estranho. Isso chama muita atenção. Não estou falando, teve fraude, não estou falando que mas que chama atenção e a gente não pode descartar qualquer tipo de hipótese, não. Existe aí talvez, eu não sei se tem mudança de comportamento, ou também, ontem, como eu estava falando para vocês, eu assisti 3 emissoras, Globo News, CNN e também a Band News. As 3 emissoras, elas estavam falando uma coisa em comum em algumas situações que eu achei interessante. Primeiro, que elas colocaram em dúvida a questão das pesquisas, que acabou prejudicando mais o Bolsonaro. Então eles questionaram essa questão. Por que só nos números do Bolsonaro houve uma diferença? No caso do Lula não teve tanta diferença assim. Houve, claro, mas é pouca. Mas no caso do Bolsonaro teve uma diferença muito grande. E nas 3 também, eles falaram com relação aos votos brancos e nulos, que nas pesquisas apareciam maiores e talvez esses números de brancos e nulos teriam favorecido, então, o Bolsonaro. Teriam, é tudo uma especulação, porque não dá para ver
nesse sentido. Vocês concordam também que pode ter aí uma questão dos brancos e nulos terem ido? Porque realmente, se falar de brancos e nulos, esse ano foi muito menor do que em 2018. Em 2018 nós tivemos muito mais. E esse ano foi bem pequeno. O Gani, fala aí, Gani. Não, eu já falei muito. Não, eu vou te Gani ajudar. falar, pô. Então eu vou fazer uma pergunta pro Gani. Não, deixa. Então é o Não, seguinte, responde essa, não. porque eu tenho um convidado para chamar. Não, eu Fala acho aí. que sim. Eu acho que, claro que pode ter influenciado, mas de novo, Mas né? não Teve até um acredito que foi questionamento. o primordial. Não, agora, por exemplo, você tem. E eu estou falando especificamente de Minas Gerais, tá? Você tem a questão do Partido Novo, tá? Sim. Então, o Partido Novo, de fato, ele não. O Zema não falou vote no Bolsonaro, não teve apoio. Mas o eleitor do Zema, esse é meu ponto, ele não vota no Lula. Partido Novo não vota no Lula. Né? É pauta liberal, não vota no Lula. E aí, eu junto com o Senado e junto com o deputado federal, isso me chama a atenção. Eu tô falando, teve? Não tô falando, com muita gente aí tá colocando palavra na minha boca, não tô falando que foi. Pode ser. É uma hipótese. Agora, no Brasil, você levantar hipótese, né? Enfim, já é motivo para criminalizar qualquer coisa, né? Enfim, exatamente. Então, assim, é complicado. Um debate democrático onde você só pode falar o que o mainstream deseja, né? Gente, vamos falar então de pesquisa, porque pesquisa é o que deu para falar, deu muitos problemas, então a gente vai conversar agora com o Flávio Ferrari. Ele é professor de pesquisa de mídia e cenários futuros da ESPM. Ele está aqui ao vivo com a gente. Flávio, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, como vão vocês? Tudo bem por aí? Já vi que é uma emissora polêmica, gosta de discutir fatos, gosta de levantar novas teorias e hipóteses. Vamos embora! A gente gosta dessa questão de falar sem, é claro, puxar sardinha para nenhum político, porque a gente não está aqui para puxar sardinha. Mas eu queria levantar uma questão, professor, por causa dessa questão dos institutos de pesquisa. E todos eles erraram, né? Os que chegaram mais próximo aí, talvez foi o Paraná Pesquisas, que não tem talvez uma grande credibilidade perante o mercado, até a Brasmarket, que também não tem muita credibilidade também perante o mercado, também errou com relação ao Bolsonaro, mas a maioria dos institutos acertou com relação ao Lula, né? Mas erraram com relação ao Bolsonaro. A minha pergunta para você, professor, é a seguinte: os institutos, eles erraram mesmo ou não? O que aconteceu de errado aí, se é que aconteceu de errado? Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Ok, vou tentar. Aliás, eu acho que eu vou contrariar hoje aqui com vocês, se me permitirem, Por favor. 3 questões aqui que vocês colocaram nos últimos minutos conversando. Primeiro e essa vai para o Alex, acho, né? Se você assistir a fabricação de salsicha, você passa a comer salsicha. Eu já participei disso, já fui lá, já vi a salsicha sendo fabricada e, de fato, é muito mais bacana do que a gente imagina, é tudo limpinho, tudo em aço inox, maravilhoso. Não é o tema de hoje, mas eu achei que valia a pena levantar. A segunda questão é com relação ao erro dos institutos de pesquisa. Então, também vou contrariar aqui o senso comum. Os institutos de pesquisa, pelo menos os grandes institutos, aqueles que têm mais renome, etc., tal, na minha opinião, não erraram. Como assim, cara? Os caras apontavam lá uma diferença de 19 pontos, 15 pontos, só deu 4 e tal. A questão é, o que você está usando como instrumento de avaliação para o erro e o que a pesquisa estava medindo? As pesquisas dos institutos feitas aí, né, no período prévio, né, antes do momento da eleição, elas medem a declaração da intenção de voto. Para saber se esta medida da declaração da intenção de voto ela está correta, se os institutos estão acertando, você precisaria entrevistar o Brasil inteiro
pedir a declaração de intenção de voto do Brasil inteiro e comparar com aquilo que o Instituto de Pesquisa está apresentando. O que nós estamos comparando aqui é uma métrica que é a declaração de intenção de voto com o voto, né? Então, o que está em discussão aqui é se essa métrica, declaração de intenção de voto medida previamente ao ato de votar, é preditiva, num primeiro turno, do resultado da eleição. E o que se demonstrou aqui, neste caso em particular, é que isso aconteceu com uma distância maior do que costuma acontecer. Então, o que eu posso concordar é o seguinte: nesta eleição, os grandes institutos estiveram, a métrica dos grandes institutos, a declaração de intenção de voto medida pelos grandes institutos, não foi tão boa a métrica preditiva do ato de votar. Professor, mas se não foi uma métrica preditiva, então para que serve o Instituto, né? Porque, assim, houve erro. Pela sua própria fala, estou falando assim, se não foi uma boa métrica, portanto, é uma questão de lógica. Há um erro, né? Até na escolha da métrica. Então, essa é uma outra discussão. Será que esta é a melhor, ou a única, ou isoladamente você pode usar só esta métrica para estimar, se você quiser, hein, se for essa a sua intenção. A intenção do Instituto é medir declaração de intenção de voto, para que pessoas tomem decisão a partir disso. No primeiro turno, inclusive, parte da decisão, se vocês mesmos já comentaram, é você, como eleitor, ver o que as pessoas estão declarando e quem vão votar e tomar uma decisão a respeito do seu voto também. A questão é se essa é a única métrica, né? Eu, academicamente, utilizando uma das grandes empresas que faz monitoramento de rede social, vinha acompanhando também as conversas dentro de rede social. Tem uma metodologia que a gente usa, que é medir o tamanho da bolha de cada candidato dentro das redes sociais, e a estimativa que a gente fazia acompanhando a rede social era que a diferença dos candidatos ia ser menor do que 5%, porque o tamanho da bolha deles, o tamanho da conversa deles, o espaço ocupado dentro das redes era praticamente equivalente. A gente também não esperava que desse uma distância tão grande por conta disso. Então essa é uma métrica, é uma medida complementar, né, que pode ser utilizada também para avaliar no conjunto, né, com a declaração de intenção de voto, né, com todos esses trabalhos, você analisa tudo e fala, olha, eu acho que o resultado pode ser este mesmo, né? Mas uma eleição de primeiro turno é uma eleição complexa, né, no sentido de que no dia em que o voto acontece, muitas decisões são tomadas. Vocês mesmos mencionaram, você tem aí 20% de abstenção, né, e a abstenção ela não é uniformemente distribuída, ela afeta diferentemente camadas sociais diferentes, e os candidatos têm desempenho diferente em camadas diferentes. Só isso explica uma diferença? Não, né? Mas você também tem a questão do voto útil, né? Você ia votar num candidato, mas chega nas vésperas e fala, puxa vida, mas o meu candidato não tem chance de ganhar, eu prefiro evitar que o outro ganhe, né? Porque aí a gente entra numa outra questão, que é a falácia da polarização. Eu acho que vocês, não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, mas muita gente fala, puxa, a sociedade brasileira está polarizada, né? Isso também é uma falácia. Na verdade, as propostas políticas brasileiras estão polarizadas, né? O que a gente observou nesse primeiro turno eram 2 candidatos, onde a maior parte da intenção de voto nos dois é o contravoto. Não é que você esteja apaixonado por um candidato ou pelo outro, você simplesmente não quer que o adversário dele ganhe, né? E outros candidatos que deveriam compor uma terceira via, que embarcaram num discurso igualmente polarizado e antagônico com os 2 primeiros candidatos, ao invés de oferecerem propostas que atendam a multidiversidade de interesses, de percepções da sociedade. Então, o eleitor chega e fala, bom, eu tenho este aqui que eu não gosto, eu tenho esses outros aqui que, na verdade, estão contradizendo aquele ou este, mas não trouxeram nada de diferente daquilo que também me interessa e também me importa, e tem aquele outro que eu acho menos ruim. Então eu vou naquele que é menos ruim. No final, a polarização ela acontece porque as propostas políticas foram polarizadas. E a polarização é um instrumento político de faz tempo, né? Você divide para conquistar e aglutina, né, os divididos para combater o inimigo comum. É isso que a gente assistiu. Professor, o senhor estava falando sobre essa questão
de mudar até a questão do voto, eu vejo, por exemplo, tem muita gente aqui no Brasil nessa onda do antipetismo, né? O antipetismo é muito forte no Brasil. Eu, por exemplo, conheço pessoas que foram votar ontem, que não iriam votar, e para votar somente no Bolsonaro, porque não gostam do PT, não gostam do Lula. Isso seria uma justificativa, por exemplo, para o aumento do número de pessoas que votou no Bolsonaro agora nesse primeiro turno e teve esse aumento de votos ao Bolsonaro em relação aos institutos de pesquisa? Sim, certamente. E aí a gente entra até numa outra discussão que acontece todo ano, que é, puxa vida, as pesquisas acabam interferindo no resultado da eleição. Isso é fato, é para isso que serve a pesquisa, é para isso que serve uma pesquisa de declaração de intenção de voto, para que as pessoas possam tomar decisões mais bem informadas. Uma das decisões é, puxa vida, por exemplo, eu não quero que o PT ganhe no primeiro turno, então vou dar força para esse outro candidato, vou deixar de votar na Tebet, no Ciro Gomes, etc., e vou, na última hora, falar, tá bom, vou votar lá no Bolsonaro, que é para o Lula não ganhar. Isso, de fato, acontece mesmo, né? Não é uma... E acho que, em parte, isso aconteceu, né? E aí, como você bem colocou, pode ser uma explicação de por que a diferença, ou parte da explicação do por que a diferença foi menor. Outra parte da explicação é porque a gente, de fato, tem uma abstenção grande. A abstenção deste ano, eu não vi o resultado ainda detalhado, mas se a gente for olhar a anteriores, de 2018, a abstenção entre o pessoal de baixo nível educacional era de 50%, mais ou menos. Metade das pessoas que tinham um grau de instrução mais baixo não foram votar, e eles são predominantemente eleitores do Lula, neste caso. Então, isso também explica uma parte, né? São vários fatores mesmo, né? Mas acho que o mais importante disso aí, antes de sair acusando o Instituto de Pesquisa de ter errado, entender que ele não mediu, né? O que o Instituto mediu foi declaração de intenção de voto. Não quer dizer que a pessoa que declarou que vai votar num candidato de fato pretendia votar, ela pode ter ficado com vergonha de dizer que ia votar naquele ou no outro, e também não quer dizer que ela tenha ido votar no dia. Pode ser que ela também não tenha ido votar. Essas duas coisas afetam o resultado. Eu entendi. Se a métrica está errada, então não serve para nada o Instituto de Pesquisa, professor. Esse é o meu ponto. Quer dizer, se intenção de voto só está medindo naquele momento e não significa um retrato mais fidedigno, então não precisa de margem de erro, não precisa de nada. Porque daí você tem a liberdade para errar. Fala, não, mas eu estava medindo outra coisa. Eu também sou da academia, tenho doutorado, enfim, pesquisas. E aí eu falo assim, a minha regressão não mediu, né, não teve o efeito produzido, mas é porque eu estou usando aqui um outro método que vocês não entendem. Eu não estou representando a realidade. O próprio Instituto, ele tenta prever a realidade e a reputação desse Instituto vem daí, do grau de acerto. E até 2014, esses institutos eram tidos como bons preditivos das intenções do voto que acontecia. Existia uma forte causalidade, uma forte correlação entre a intenção de voto e o voto. A partir de 2014 a gente percebe uma mudança, né? Então, assim, para que então serve? E aí era a minha pergunta para você, para o senhor. O erro, professor, é sempre para o mesmo lado, né? Porque assim, o erro é sempre para a esquerda, o erro é sempre beneficiando a esquerda. Então, quando você abre ali a votação, a direita teve muito mais voto, ou aquilo que é tido como direita na percepção do eleitor. O Dória foi um exemplo grotesco, né, que ganhou no primeiro turno, o próprio Aécio em 2014, 2018 com o Bolsonaro, com o Zema, com o Witzel no Rio de Janeiro, e agora 2022 virou motivo de piada. Então, assim, eu queria entender por que o erro, né, é sempre para o mesmo lado, sempre para a esquerda, beneficiando a esquerda. Eu não tenho essa informação, tá? Assim, eu não tenho, eu teria que fazer uma coletânea de dados para confrontar e discutir isso com você, se o erro é sempre para a esquerda. Mas vamos acreditar na tua teoria aí, né? Sei lá, você me colocou, você é doutor nisso. Não, eu citei alguns casos aqui. Com pesquisa,
Então, eu convivo com pesquisa há muito tempo e, de memória, já vi erros para a esquerda ou para a direita. Voltando a dizer que erros no sentido de que a métrica não foi a mais precisa para prever outra coisa que não a própria métrica, tá? Ou seja, para mim, existem pesquisas que estão erradas mesmo porque elas não estão medindo direito o que estão medindo. A gente está falando de outra coisa, se essa métrica, que é a declaração de intenção de voto, é preditiva ou não. E realmente em algumas situações não é. Vocês vão ver que no segundo turno essa diferença vai acontecer menor, porque é uma eleição muito menos complexa, né? Um contra o outro, não tem essa coisa de migração de voto e tal, a gente tem mais elementos para decidir. Partindo do pressuposto que exista um viés, no sentido de que toda vez que erra favorecendo a esquerda, o que a gente tem que analisar é por que a declaração de intenção de voto como métrica é menos capaz de prever o voto de direita. Eu já vi isso acontecer com a direita e com a esquerda, eu já vi acontecer por causas diferentes, e vou citar uma só causa, tá? É uma única, só um exemplo. Eu vi acontecer mais de uma vez, por exemplo, o candidato que está atrás nas pesquisas, né, o eleitor desse candidato, seja por orientação do próprio partido e seja por vontade própria, ele fica irritado com o Instituto de Pesquisa, ele fica nervoso, ele acha que o Instituto de Pesquisa não mede nada, está comprado pelo outro partido, e aí ele resolve, quando alguém telefona para ele, quando alguém bate na porta dele, quando alguém para ele na rua para fazer uma entrevista, ele fala, eu não vou responder porque isso é uma palhaçada, porque o Instituto de Pesquisa não é sério, etc, etc. E em contrapartida, né, o eleitor daquele candidato que vai bem, que está na frente, etc, tal, fala, não, o Instituto de Pesquisa é bacana, quando o cara fala aqui, eu vou responder para ele. Automaticamente você cria um viés, ou seja, o candidato que está perdendo vai ainda pior na pesquisa, porque os potenciais eleitores, aqueles que responderiam que iam votar nele, não estão mais respondendo para o Instituto de Pesquisa. E o outro tende a melhorar o seu desempenho. Então, quando você olha, o resultado dá uma diferença maior, porque a pessoa que seria eleitor do cara que está em segundo lugar, do candidato que está em segundo lugar, por não confiar em Instituto de Pesquisa, deixa de responder para o Instituto. Eu já vi candidato perder a eleição por causa disso, porque a pesquisa de intenção de voto declarava, o partido orientou os correligionários a não responderem pesquisa, porque estavam bravos com o Instituto. Com isso, a distância entre o primeiro e o segundo ficou maior, chegou lá a 8, 10 pontos de diferença, e na hora do voto a diferença era 2 pontos. Só que como a pesquisa indicava que a diferença era 10, o partido não acionou os mecanismos ali de boca de urna, né, de último minuto, para tentar virar a eleição, tal, coisa que ele teria conseguido fazer, num caso, inclusive, era um partido de esquerda, e ele não conseguiu virar a eleição. Então, esse foi um caso em que a pesquisa favoreceu o candidato de direita, deu números maiores para o candidato de direita, deu números menores para o candidato de esquerda, porque o próprio partido tinha pedido para os correligionários não responderem pesquisa. E aí isso acabou impedindo que esse candidato ganhasse uma eleição. E a única pessoa, os únicos que sabiam que, neste caso, existia um viés na pesquisa era o próprio partido de esquerda, só que ele provocou um viés na pesquisa e acreditou no resultado da pesquisa que tinha o viés que ele tinha provocado. Mas é uma das possibilidades, por exemplo, né? Eu não estou dizendo que isso explica todas as diferenças, e nem esta em particular. Estou só dizendo que se existe, né, e volto a dizer, eu nunca fiz essa análise, se ela existe sistematicamente a favor ou contra a esquerda ou a direita, há que se entender por que essa percepção de esquerda e direita, que para mim inclusive é uma falsa polarização, ela de alguma maneira interfere nesta métrica que é a declaração de intenção de voto. Alex, tem pergunta, né? Eu tenho sim. O professor, uma pergunta aqui do chat, o Yuri, diretamente lá da Bahia, lá em Salvador. Mandar um abraço, Yuri, um abraço para você. O Yuri perguntando, o resultado das urnas mostraram rejeição à pessoa do Bolsonaro e não ao governo. Por isso a bancada da direita levou o legislativo. Um segundo turno mais ao centro, com participação da Michelle, não poderia dar vantagem ao Bolsonaro no público feminino? Essa é a pergunta dele aqui. Tá, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para responder a pergunta do Yuri, mas vou responder. Não, mas os dados do público feminino, né, que nós tivemos aí, né, pegando os fatos, né, não uma opinião assim, né, se vai ser ou não vai ser, mas os dados que nós tivemos do público feminino nessa eleição agora. Não sei se você tem os dados.
Não tem, mas pode dizer o seguinte, né? Claramente, essa foi uma eleição muito personalista, né? Foi uma eleição de Bolsonaro contra Lula, de dois ex-presidentes, né? Duas figuras que vão muito além do próprio PT, no caso do Lula, ou muito além do que seja uma direita, que nem é organizada nesse país, no caso do Bolsonaro, né? E foi uma eleição seguramente pautada pela rejeição, não pelo afeto por esse ou por aquele candidato. Foi uma eleição de quem não gosta do Bolsonaro votando no Lula, uma eleição de quem não gosta do Lula ou do PT votando no Bolsonaro. E acho que o Yuri apontou bem, né? A gente teve vários candidatos, né, da direita aí sendo eleitos, uns mais, outros menos relacionados com o Bolsonaro, mais íntimos ou menos íntimos do Bolsonaro, mas que mostram que tem aí uma força política importante, mais conservadora, um momento em que a população brasileira gosta do discurso mais conservador mesmo. Isso está refletido. E claro que num segundo turno, essas pessoas que foram eleitas, já estão lá, já foram empossadas, tal, podem trazer mais voto, né, a partir do seu apoio, a partir do seu discurso, para esse ou para aquele candidato, e tenho a impressão que o Bolsonaro saiu melhor, né? Vamos dizer, o pessoal de direita saiu melhor nessa eleição do que o pessoal de esquerda. Não fiz nenhuma análise mais profunda, não. Foi a observação de ontem, acompanhando a eleição, vendo quem estava sendo eleito ali. Isso certamente vai facilitar a vida do Bolsonaro nessa competição, e talvez essa diferença entre os dois, inclusive, tenha até diminuir. Eu tenho certeza, não só pela observação desse trabalho, observando redes sociais, mas até pela própria configuração que a gente viu nas urnas aí, que será uma decisão bastante acirrada, uma disputa bastante acirrada. Mas ambos têm um mês inteiro para fazer campanha. E uma coisa que eu observei é o seguinte, né, eu comentei com vocês que eu não vejo a sociedade brasileira polarizada efetivamente. Ela está sendo forçada a uma polarização política nesse momento, mas acho que, ao contrário, desde os últimos 5, 6, 7 anos, a gente está passando por um cenário de despolarização, mais de individualização, e a pandemia acelerou esse processo, né? Essa pandemia que a gente enfrentou, cada um olhando mais para si, cada um pensando mais no que quer, todo mundo mais vocal, todo mundo insatisfeito com aquilo que tem, esperando ter coisas melhores. Tem até aí diria que uma tendência a achar que o mundo pode ser perfeito e ficar com raiva de quem está atrapalhando que o mundo não atinja esse grau de perfeição. Tem muita manipulação política, social em torno disso. Quer dizer, a gente está num processo bastante complicado de transição social, mas que certamente trouxe uma fragmentação de ideias e uma maior vontade de expressá-las, né? E o que eu percebi é que tanto esses dois candidatos como os demais candidatos que deveriam compor uma terceira via e não foram capazes de fazer, eles estão deixando passar, eles estão focando em 2 ou 3 temas, estão provocando essa polarização esquerda e direita aí, de um lado a ditadura, do fascismo, do outro lado a corrupção, e assim vamos aí, e tem uma brecha enorme no meio do caminho para que se faça discursos que sejam de maior interesse efetivamente da população. Então, se um desses 2 candidatos aí conseguir ajustar melhor o seu discurso, conseguir capturar mais esses temas de interesse da população, conseguir afinar o seu discurso e sair dessa polarização que os 2 mesmos se meteram, tem chance de mudar esse cenário de maneira radical. Dá para ganhar uns pontinhos de cá e uns pontinhos de lá, porque lembrando, né, apaixonado por um e apaixonado por outro, deve ter aí 20% para cada lado. O resto dos eleitores está votando contra, então tem chance de mudar de posição, inclusive, particularmente, o público feminino. Perfeito. Professor, muito obrigado pela participação aqui, pelos esclarecimentos em relação às pesquisas. Muito obrigado, agradeço. Até a próxima. Muito obrigado a vocês, obrigado ao público que está assistindo o canal. Gostei muito do canal de vocês, confesso que não conhecia, acho que mais gente devia assistir. Vocês estão promovendo umas discussões aqui que eu estou gostando de ver, porque é com opinião, é menos politicamente correta, vocês, né, gosto. Legal, obrigado, eu valorizo bastante isso, está faltando. É isso que a gente quer. Valeu, um abraço, valeu, professor. Abraço. É isso aí, professor Flávio Ferrari, professor de pesquisa de mídia e cenários futuros da ESPM.
O pessoal tá brigando aqui, alguns gostaram, outros não gostaram, mas, gente, a gente tem que ter aí para todos os lados, gostando, não gostando, tem que ter aí para vocês conhecerem o que o outro pensa. Afinal de contas, ele é professor exatamente disso. E eu queria fazer uma pergunta para o Gani, para o Alex, que é o seguinte: como é que a gente vai ficar agora nesse segundo turno? Mas peraí, porque a gente precisa dar um intervalo, né, Gani? Precisamos dar esse intervalo e vamos lá, pessoal. Vamos pro intervalo, pessoal. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Isso aí, estamos de volta com o segundo bloco. A gente não conseguiu nem tirar aqui do intervalo. E o pessoal aqui muito bravo no chat. Se você está bravo, se você está irritado com a nossa entrevista, deixa o seu like pra gente, porque é isso que a gente gosta. É fogo no parquinho. Gente, aqui é debate, a gente está aqui para debater. Às vezes tem coisas que vocês não vão gostar, tem coisas que vocês vão gostar, como o Gani não gostou. Mas a gente tem aqui justamente o espaço para a gente poder discutir. Essa é a parte mais importante do nosso programa. O Gani e Alex, eu estava ouvindo ontem na emissora que as pessoas não gostam aqui no chat, mas eu assisto porque eu gosto de assistir todos os canais. Eu só assisto BMC. Que puxa saco, hein, Alex?
Não, tô brincando. Não, eu gosto de assistir todas. Quando é jornalismo assim, eu assisto todas. Não tem essa. Eu acho que é legal a gente fazer essa comparação, porque eu acho que é assim que é bacana. Mas isso cada um tem a sua opinião. Sim. Mas eu estava ouvindo ali a emissora que o povo não gosta, e eles estavam falando hoje, fazendo um comentário ontem, que falando justamente do segundo turno, que a probabilidade de Bolsonaro virar nesse segundo turno é muito maior do que a de Lula de vencer. Foi opinião de comentaristas da emissora que vocês chamam de lixo aí no chat. Eu queria saber qual é a aquela opinião. Emissora que já teve muita audiência no passado? Então ela continua tendo. Tá. Continua tendo muita audiência, continua tendo muito dinheiro. Vamos lá. Foi um comentarista ou foi mais uma posição? Foi mais de um comentarista. Mais de um comentarista. Falaram isso? Falaram isso. Eu queria saber o que vocês acham com... Não, Jarbas, você está muito enganado. Não sou direita nem esquerda. E também não declaro meu voto, porque o voto é secreto. Ô Gani, Alex, e aí, o que vocês acham então em relação a esse segundo turno? Sensacional, cara. Você é sensacional. Segundo turno. Fala, Gani. Não, vai lá você, Alex. Fala lá, Alex, você quase não falou. Eu tô deixando o Gani falar. Não, eu já falei isso pro seu. É que o Alex está hoje comedido. Tomei uma advertência. Tomei uma advertência. Eu tenho que pisar em ovos aqui pra falar. Brincadeira, não brincadeira foi advertência, gente. Brincadeira aí, pessoal. Mas enfim, em relação ao segundo turno, Daniel, eu acredito que sim, tá? O Bolsonaro pode ter mais chances. Não que o Bolsonaro vai levar, isso a gente não pode saber. Eu tô sendo bem neutro aqui na fala, não levando para nenhum lado nem para o outro, mas que ele pode ter mais chance, sim, porque eu já começo a fazer aquelas probabilidades, né, aqueles estudos. Será que uma parte do eleitorado da Tebet, né, pode voltar para o Bolsonaro? O Ciro está mais voltado ali para o Lula, né, o eleitorado Inclusive aquele mapa deixou bem claro, né, inclusive o Ciro bem ali no Nordeste, tem um público ali que é bem focal nele e pode votar no Lula. Então eu já começo a fazer essas probabilidades. E até mesmo colocando algum nível de sensibilidade em relação às abstenções, que eu não concordo, que pode ter ali algum certo tipo de aderência muito maior do que o histórico, tá? Mas olhando ali o eleitorado, eu já começo a fazer esse estudo. Será que realmente pode mudar alguma coisa? Até pode mudar, o Daniel, já ia falar Gani. Mas o Daniel, eu acredito que pode até mudar, tá? Mas enfim, vamos ver o que realmente o Zema, né? Acho que principalmente essa leitura do Zema, esse apoio do Zema ao Bolsonaro, se realmente o que pode trazer de impacto em relação ao apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Mas tudo pode acontecer sim, o jogo não está ganhando para nenhum dos dois lados não, tá? Eu falo isso... Isso é fato. Eu falo isso também até com base no que eu ouvi ontem na Globo News, que eu achei bem interessante. Já falou o nome já. Eu não sabia, tá achando que era o SBT? Não, que isso, gente. Pensei que era a Record. Não, eu assisto todas, não tem essa. O povo fica falando aí, eu vejo todos, gente. Não tem, pra gente formar opinião, a gente tem que saber a opinião dos outros também. Boa, isso é verdade. É importante, gente, tem que saber. Mas a gente só gosta de um. A gente só gosta da BMC. Não, mas o que eu achei interessante eles falando é que a questão do antipetismo, ele está muito forte. Tem a ver até com o que o professor falou, essa questão, não vamos entrar no mérito, tá, Gani? Mas tem a ver com o que o professor falou também, que tem muita gente que está votando. O pessoal até falou para mim, não, porque muita gente está votando o Bolsonaro contra o PT. Gente, é vice-versa, para os dois lados. Então mas tem muita gente que parece que não gosta mais do PT do que do Bolsonaro. Então eu acho que essa questão do antipetismo acho que está ficando cada vez mais forte, pelo que dá para observar, e até se os institutos realmente erraram, ou, digo mais, se não erraram... Fez a pedalada. Se não erraram, houve um aumento expressivo para o Bolsonaro. Eu coloco um se aqui, gente, porque eu não sou especialista, mas eu coloco um se. Se os institutos não erraram,
Muita gente votou no Bolsonaro porque não quer o Lula. Então, isso pode fazer uma grande diferença. Coloquei aqui uma opinião particular em relação ao que eu observei, mas posso estar errado. Gani, o que você acha? Em relação à probabilidade de vitória no segundo turno, eu acho que está muito indefinido mesmo. Minha leitura é a seguinte: os votos do Ciro Gomes não migram para o Bolsonaro. Pode ser nulo, tá? Ou votar no Lula, tá? Porque é um eleitor de esquerda, mas você tem um eleitor de esquerda muito decepcionado com o Lula por toda a questão da corrupção. Agora, os votos da Tebet, eu acho que é uma grande incógnita. É uma incógnita. É uma incógnita, porque você tem um eleitor que vota na Tebet, eu conheço alguns eleitores, que são eleitores de direita, que se decepcionaram com o Bolsonaro e escolheram a Tebet como a terceira via da direita. Embora tivesse também o Roberto, o Dávila, né? É isso. O Felipe Dávila. O Felipe Dávila, em que o Dávila, ele é muito mais à direita do que a Tebet, mas talvez esse eleitor falou, a Tebet tem mais chance, algo do tipo, tá? Então, é um eleitor de direita que foi para lá. E pode ser que tenha um eleitor de centro-esquerda, né? Aquele eleitor do PSDB que ficou na Tebet e agora ele tem essa dúvida no segundo turno. E aí a questão é que me parece que a Tebet já sinalizou que vai para o lado do Lula. Isso me deu a entender. Agora, o quanto ela vai sim, conseguir... mas eu acho que talvez o partido não. O partido não. Então, assim, ela é uma coisa, o partido é outra, que ali é uma bagunça total, né? Então, o partido vai para que lado, ela vai para que lado e os eleitores, né? Então, o quanto desses eleitores são mais à esquerda, o quanto desses eleitores são mais à direita. Esse que se decepcionou com o Bolsonaro e escolheu ela como uma candidata de terceira via, né? Talvez esse eleitor faça agora um voto no Bolsonaro, fecha o nariz lá, vai votar no Bolsonaro contra o Lula, né? Agora, também pode ser que tenha muito nulo. E tem essa questão que o Alex bem levantou, dos brancos, que agora pode ser, não, agora chegou a hora do vamos ver, vou ter que me posicionar, né? Então tá realmente muito indefinido, foi uma eleição absurdamente apertada. Tem uma outra questão que é o Zema vai começar a fazer campanha. Eu acredito que sim, não faria sentido ele ficar quieto. Ao que tudo indica, o Bolsonaro já falou que acredita que ele deva apoiá-lo. Então, né, Bolsonaro. eu acho que ali seria muito mais fácil para a governabilidade dele com o Bolsonaro do que com o Lula, tá? Então, assim, eu acho que tem para os dois lados. Isso pode mudar o cenário? Você acredita em mudança brusca de cenário? Brusca em que sentido? A favor do Bolsonaro. Caso do Zema em Minas? Pode, acho que pode. Acho que é plausível, sim. Então, assim, é muito... Agora, obviamente que o Lula já tem uma vantagem, né? Ele saiu aí com alguns milhões de votos na frente, que o Bolsonaro tem que tirar. Então, assim, é muito difícil. O tema da corrupção, o Bolsonaro vai usar isso como uma arma contra o Lula, né? Vai bater muito na tecla da corrupção e, o Lula vai usar a pandemia, né? A comunicação dele na pandemia, etc. e tal, que já vem usando. Então, esse vai ser o jogo, mas tudo muito indefinido. Eu não arrisco aqui dar uma previsão, porque é muito complicado mesmo. Mas ainda, eu sei que, claro, os institutos erraram, ok, mas eu ainda fico com essa questão na cabeça, Gani e Alex. Eu acho que pode ser que o sentimento do antipetismo tenha despertado aí de última hora. Uma coisa de última hora e mudanças nesse cenário de pesquisas. Isso é uma impressão, eu não estou afirmando, mas uma impressão. A tua hipótese, Morales, ela é boa, eu acho a tua hipótese boa. O que me chama a atenção, tá? Porque você falasse assim, olha, nessa eleição houve esse erro, porque o antipetismo despertou de última hora, ok, e erraram. Beleza. O problema é que eu venho verificando desde 2014, é a pergunta que eu fiz para o professor.
um erro é sempre para o mesmo lado. O Aécio não iria, porque o Aécio era tido como candidato à direita. Não estou falando que o Aécio é de direita, não acho o Aécio de direita. Só que na percepção do eleitor, teoricamente era o candidato à direita. Ele não iria nem para o segundo turno. E aí ele dá aquela arrancada. Aí o Dória, que foi tido como a direita de São Paulo, ganhou no primeiro turno uma baita votação. Ele estava em terceiro. E aqui em São Paulo também, né? Teve aí mudança expressiva. Nossa, o Tarcísio em São Paulo. Né? Aí a gente pega 2018. Que estava caindo até para terceiro. O Witzel no Rio de Janeiro, Partido Novo, se não me engano, era tido como a direita. Witzel também não iria, ganhou, votação expressiva. Zeman, na primeira eleição, votação expressiva. O próprio Jair Bolsonaro não ganharia de ninguém. Lembra os cenários? Não, Bolsonaro não ganha de ninguém. Aí o Bolsonaro ganha, né? Uma baita votação, quase leva no primeiro turno. Então, assim, o que me chama a atenção nos institutos de pesquisa é que o erro é sempre para o mesmo lado. Eu nunca vi um candidato de esquerda ter sido prejudicado. Eu nunca vi. Se alguém tiver um exemplo, que me traga, por favor. Porque eu só vejo a direita. Então, eu acho a tua colocação, a tua hipótese, muito boa. Muito boa. Só que quando eu junto no conjunto da obra... Pega outro cenário... Eu falo, opa, tem alguma coisa errada aí. Né? Mas também levar em consideração que a rejeição do Bolsonaro e a rejeição do Lula é muito grande, mas eu acho que a rejeição maior pelo Bolsonaro. Mas eu vi um comentário também ontem, eu acho que agora foi na Band, que fala que a rejeição a esquerda não é tão grande quando se fala em Lula. Quando se fala em Lula, a rejeição acaba sendo maior, Lula e PT. Então as pessoas até aceitariam, por exemplo, um Ciro Gomes do que um Lula. Por isso que eu coloquei essa questão de muita gente acabar votando no Bolsonaro. Gente, a gente precisa encerrar, mas eu queria colocar aqui para vocês um comentário que eu achei corretíssimo do Jason e eu fiquei realmente muito chateado, Jason. Eu tô contigo e eu falo pro Gani e pro Alex. O Jason é do... Quem é o Jason? Jason aqui no chat. Jason colocou e eu acho que ele tá certíssimo. A Márcia Sensitiva disse que daria o Lula no primeiro turno. Você errou, Márcia Sensitiva. E é isso que eu queria deixar. A Márcia Sensitiva é o quê? É uma vidente? É uma vidente. Esses videntes. Poxa, você não conhece Márcia Sensitiva, o Gani? Eu tô Poxa vida, Márcia. Não é uma que falou, que previu a pandemia? Eu vi uma mulher dessa. Não sei, ela já previu tanta coisa que, sei lá. O lance é o seguinte, você fala um monte de coisa, aí algumas coisas você acerta, outras você erra e... Isso maravilhoso. É isso. Gani, valeu, Alex. Pô, valeu, obrigado aí, valeu audiência, e é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, gente, um abraço pra vocês. Até mais, brigadão ao Alex por ter participado aí hoje do BMC Market. Amanhã o Cabral tá de volta aqui pro Market. Não foi dessa vez, viu, Márcia? Você errou mais do que os institutos. Gente, muito obrigado pela participação de todos aqui. Fiquem agora com o Você com Dinheiro ao vivo aqui na tela da BMC News. Eu volto às 4 da tarde com o Top News. Um abraço para vocês e até mais tarde. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. PMC News. Informação que gera valor.